Olá, meu nome é Delane Silva, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos aprender a fazer esses apliques lindos para montar o nosso body do tema do meu primeiro arraiá, aqui no tema masculino. Então aqui nós vamos aprender a fazer a gravatinha borboleta, esse apliquezinho de feltro e os nossos apliques em termocolante usando nossos tecidos. Então vamos ao passo a passo, chega de enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica. Então aqui é o nosso molde do meu primeiro arraiá do tema masculino. Aqui eu fiz esse detalhe aqui sobreposto o nome, porque não ia atrapalhar, pra gente conseguir fazer tudo em uma folha só. Então, vou explicar aqui um pouco do molde pra vocês. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, né, porque vai ficar espelhado. Então, um lado ele vai ser xadrez e o outro lado vai ser uma estampa lisa. Aqui eu coloquei a quantidade, que vai ser 3 bandeirinhas, uma de cada cor. E aqui vai ser o nome. E esse aqui você pode tanto fazer ele, que vai ser o nosso girassol, de tecido, assim, já aplicado no body com termocolante, ou você pode fazer igual eu vou fazer, que vai ser no tecido de feltro, tá? Então, esse aplique aqui, eu vou fazer no tecido de feltro. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o desenho, vai passar para outra folha e vai recortar. Aí vai ficar assim, ó, recortadinho, separado o nosso desenho do nosso aplique. E aí, nós vamos passar aqui pro nosso feltro e fazer o recorte, tá? Então, essa parte aqui vão ser 2 vezes e essa uma vez, tá? Vai estar tudo explicadinho aí no nosso molde, que eu vou disponibilizar pra você lá no nosso grupo do Telegram, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, ok? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou começar aqui já fazendo o nosso... passando pro termocolante. Então, como que é o termocolante? Ó, essa parte fosca aqui é a parte onde a gente escreve, tá? Eu uso esse termocolante aqui da Círculo. Assim. Eu uso esse termocolante da Círculo, que é um termocolante permanente, tá? Você pode usar da marca que você preferir. E você faz um teste pra ver se o termocolante é bom, se for um termocolante que você já tá acostumado a usar. O importante é que ele seja um termocolante permanente, que ele não saia na lavagem, que seja um termocolante de boa qualidade, tá? Então, aqui eu vou fazer o desenho aqui do nosso coletinho e tudo que tiver aqui. Se você quiser usar uma régua aqui na hora de fazer, tá? Você pode utilizar pra ficar bem retinho. Então, aqui eu já terminei de passar pro termocolante. E aí, eu só vou recortar aqui, separando. E a gente tenta aproveitar o máximo do termocolante. E na hora que você for marcar no seu termocolante, evita usar caneta. Eu utilizo sempre canetinha mesmo. Canetinha comum, tradicional, tá? Agora chegou a hora de nós utilizarmos aqui o nosso termocolante. Então, aqui eu vou utilizar uma folha. Uma folha mesmo de papel normal, comum. A gente coloca aqui por cima e passa rapidinho, tá? Só pra aderir. E aí, eu vou fazer isso aqui, que eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui no canal. Eu vou fazer isso aqui em todos os tecidos com as cores, tá? Então, está passado aqui pro termocolante, todos os nossos apliques. E agora chegou a hora de recortar. Aqui, eu gosto de utilizar uma tesoura só pra tecido. Lembrando que aqui eu utilizei o tecido tricoline 100% algodão, tá? Só que eu não encontrei do tricoline nesse tecido aqui xadrez. Então, eu utilizei outro tecido, que ele é um tecido que desfia mais, né? Mas como tem um termocolante aqui, ele não vai desfiar. Eu sempre explico que, para o nosso tecido ficar com corte bem certinho e não ficar desfiando, não ficar feio o acabamento, nós temos que cortar ele sem ficar picotando. O que é picotar? Abrir e fechar a tesoura o tempo todo. Então, o que eu faço? Eu abro bem a tesoura e eu faço um recorte certo, ó. Ó, abrir de novo e faço o recorte certo, tá? Isso aqui é cortar sem picotar. As partes retas são mais fáceis, né? De recortar. As partes que são mais arredondadas, você tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Ó, então, a nossa bandeirinha já ficou uma gracinha, né? Quando é letras, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu separar aqui. Ó, a letra, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cortar primeiro aqui onde tem uma aberturazinha, onde vai ficar o furinho. Eu corto com a minha tesoura pequenininha. Mas eu vou cortar com essa aqui só pra mostrar pra vocês. Ó,
eu faço o recorte aqui no meio, porque depois fica mais difícil de fazer. Então, pode ser letras, pode ser um desenho que tenha o recortezinho no meio, eu sempre faço do meio primeiro, tá? Então, como que eu corto as letras? Ó, eu abro bem a tesoura, e aí eu vou fechando ela, ó, e vou girando aqui a mão, a tesoura fica parada. Abro novamente, e eu vou cortar girando, fechando ela e girando. Abro novamente, e aí eu vou fazendo esse percurso aqui, esse processo, para que o meu recorte fique bem arredondadinho e não fique picotado, tá? Então, vou recortar todos os moldes aqui, todos os nossos apliques, quer dizer. Então, vou recortar todos os nossos apliques. E aí, quando tiver tudo prontinho aqui, nós vamos vir montando o nosso molde. Esse aplique aqui de girassol. Então, para o girassol, eu vou usar o feltro amarelo. Como que é? Pro feltro, eu utilizo esse lápis aqui. Você vai utilizar um lápis que você tem aí, que ele solte bastante cor, né? Bastante tinta. Assim, dessa folha, ela é chatinha de riscar, porque ela pode ficar dobrando, amassando, né? Se for algo que você for usar muito, eu aconselho você fazer num papel mais firme, né? Mas dá pra fazer, ó. Só que você for fazer vários. Passa esse molde pra Dá pra você usar aí até na caixinha de creme dental, dependendo aí do tamanho da sua caixinha. Qualquer caixinha assim mais firme, tá? Um pedacinho de cartolina que você tem aí. Qualquer papel mais firme dá pra você utilizar pra fazer um molde mais durinho, né? Ó, aí aqui a gente vai passando assim, ó. Eu passo assim um pouco forte, pra ficar bem marcado, pra na hora de cortar não dar problema. Ó. E aí, se vê que na hora que for colocar tiver grande, a gente mede na hora, pode diminuir um pouquinho, tá? E a nossa florzinha são 2, né? O que que eu faço? Eu dobro ela aqui, ó. Eu pego onde está o desenho, eu dobro aqui e já vou cortar 2 de uma vez, tá? Então, aqui a gente corta o excesso, ó. E eu já vou cortar 2 de uma vez. Vou utilizar essa tesoura aqui que ela é mais firme, ó. Que a gente recorta, ó. E aí, vai fazendo o girassol. 2 de uma vez. Cortando assim, depois a gente dá uns acabamentos. Olha como que ficou a nossa florzinha. Aí, ela vai ficar assim. Você vai utilizar ela assim, ó. Transpassado uma por cima da outra. Tá vendo? Dessa forma. E aqui será o nosso centro, do nosso meio do nosso girassol. Com um tamanho bom, ó. E agora nós vamos fazer o nosso último aplique, que vai ser a nossa gravatinha borboleta. Agora nós vamos fazer o nosso aplique da nossa gravata. Eu vou disponibilizar esse molde aqui pra vocês. Aqui eu uso de 1 mês até 12 meses, tá? A medida aqui vai ser 18 por 12. Esse modelinho aqui vai a gravatinha vermelha, né? Então, eu vou usar o nosso tecido tricoline mesmo pra fazer a nossa gravata. E eu gosto de utilizar o ferro só pra facilitar na marcação, pra ficar já tudo bem certinho, bem lisinho. Então, como que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, passo, coloco assim por cima e eu gosto de alfinetar, tá? Pra recortar, não precisa riscar, mas você pode só marcar aqui, recortar. Ó. E eu só alfineto assim, já venho recortando aqui, ó. E aí, por aqui, nós vamos precisar também de um pedacinho. Não precisa ser um pedaço muito grande, mas mais ou menos assim, uns 2 dedinhos. Que é pra dar o acabamento da nossa gravata, tá? Eu vou tirar uma tira assim, desse tamanho, mas vai ser menor. Pode ser menor. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar, para essa etapa, de agulha e linha. Então, eu peguei aqui na cor do tecido, linha e agulha aqui. Pode tirar os alfinetes. E agora aqui nós vamos passar aqui fazendo as dobraduras, tá? Você já tem? Não. Ó, aqui a primeira dobradura vai ser aqui ao meio. Então, vou pegar assim, ó, do jeito que ela tá aqui, vou dobrar ao meio. E eu vou passar assim só pra marcar, tá? Bem rapidinho. Fiz a marcação, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Essa ponta vai até aqui onde tá a linha. Até onde tá a linha, tá? Não precisa passar. E aí, você passa o ferro pra ficar mais fácil.
E aí, a outra ponta também vai até onde tá a linha. E aí, a gente passa o ferro. Agora, eu vou dobrar ao meio novamente, pra gente fazer agora outra marcação, que vai ser a marcação do centro aqui. Passei pra marcar o centro. Agora, esta ponta aqui, ela vai passar um pouquinho, 1 centímetro, quase 1 centímetro aqui pro outro lado, ó. Ela vai transpassar essa marcação que a gente fez no meio. E a outra também vai transpassar a marcação que nós fizemos no meio, como a gente faz nossos lacinhos mesmos, ó. Aqui tá a marcação do meio, e aqui eu vou transpassar tanto um lado como o outro. Não precisa ser muito, tá? Pode ser meio centímetro. Aí, eu venho com linha e agulha, já dou o meu primeiro pontinho aqui nessa marcação do meio. Saiu. Aí, eu dou um nozinho aqui pra ela não ficar escapulindo. E aqui eu já vou vindo fazendo aqui meu zigue-zague, tá? Então, eu vou entrando, ó, pegando todas as pontas. 2, 3, 4, 5, vão ser 6, tá? 6. Ó, entrei e saí 6 vezes. E ele vai ficar assim. O que que você vai fazer? Você vai puxar com cuidado, arrumando já o seu laço, sua gravatinha. Ó, e vamos girar aqui 3 vezes. 1, 2, 3. Segurando firme. Aqui atrás, eu faço o acabamento aqui na parte de trás, que eu dou um nozinho. E aí, eu recorto aqui a linha. Agora, a gente estica, né? Nós vamos ajeitar o nosso laço, deixar mais centralizadinho. Quanto mais certinho você costurar aqui, mais certinho vai ficar o seu laço. E na hora da gente fazer o acabamento, a gente deixa tudo bem centralizado. Essa parte aqui vai ser pro acabamento. Eu vou passar aqui o ferro, só pra deixar certinho. Ó, aí aqui a gente faz do mesmo jeito. Faz uma marcação no meio. E você dobra uma partezinha pra cá. E outra parte só que é passando um pouquinho do meio, tá? Só um pouquinho. Só pra ficar assim, desse jeito. E aí, você passa o ferro. Que aí, quando você for aplicar, ó, você pode virar aqui. Porque aí, quando você for aplicar aqui, ó, vai ficar bem acabadinho, tá vendo? Vai dar esse detalhe aqui. Então, nós vamos aplicar com a cola quente. Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Vou pegar aqui nessa parte de trás, ó, aqui tá o nosso acabamento, né? Então, vou botar essa parte aqui pra dentro. Vou pegar aqui essa parte de trás, vou colocar um pouquinho de cola. Aí, eu venho aqui, vou cortar essa parte. Vou cortar essa parte aqui pra ficar retinha. Ó, dobro, né? Do jeito que tá dobradinho aqui, eu colo, ó. Colo bem coladinho aqui. E eu vou dar uma volta, tá? Às vezes fica saindo, desdobrando, aí você segura firme. Vou dar aqui uma volta só, não precisa mais que uma. E aqui a gente passa mais um pouco de cola. Quantidade generosa, mas não exagerada, tá? Pra que ele não solte. Puxa pra apertar e fecha. E aí, você segura aqui um pouquinho, enquanto ele vai secar. E aí, você corta o excesso. Você ajeita o seu lacinho, sua gravatinha, né? Eu falo lacinho porque é igual um lacinho, gente. Olha, ajeita a gravatinha, o nosso girassol. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de cola, ó, bem no meio só. E a gente coloca assim. Dessa forma, ó. Que ele tem que ficar transpassado um pelo outro, tá vendo? E bem aqui no meio, a gente vai colar o nosso meio do nosso girassol. Tudo com cola quente. Nosso girassol tá pronto, o nosso aplique de gravata aí do girassol tá finalizado. Agora, nós vamos montar o nosso body.